doença de Parkinson, né? Que partes do nosso cérebro, nosso sistema nervoso estão envolvidas principalmente, né, na fisiopatologia da doença de Parkinson, né? Quais são os seus principais aspectos. Essa doença ela foi descrita, lá, o seu sintoma, em 1817 pelo James Parkinson, e é daí, né, em homenagem a esse pesquisador, esse médico, que o nome doença de Parkinson acabou sendo agregado a esse conjunto de sintomas e fatores fisiopatológicos, né? Inicialmente, então, ela foi descrita como sendo uma paralisia agitante, né, onde foram vistos aí numa série de pacientes, né, que esses sintomas motores clássicos da doença de Parkinson estavam presentes, né, sem gerar nenhum prejuízo cognitivo. Foi descrito ali que havia uma síndrome motora que fazia com que essas pessoas deixassem de ter as suas habilidades, né, de fazer as suas atividades do dia a dia, de manter a sua independência física completamente. Tá? Depois, com mais estudos, então, é que a gente chegou ao modelo que nós temos hoje, né, aquele conhecimento que a gente estuda hoje sobre a doença de Parkinson, que basicamente ela hoje é considerada, né, a segunda doença neurodegenerativa que mais acomete indivíduos, especialmente idosos, em todo o mundo, né? Então nós temos aí como a doença neurodegenerativa que mais acomete as pessoas, sendo a doença de Alzheimer. E agora nós temos a doença de Parkinson como sendo a segunda doença neurodegenerativa que mais acomete os indivíduos em todo o mundo. Nós temos aí um acometimento maior também em indivíduos do sexo masculino. Depois eu vou mostrar uma tabelinha que vocês vão ter uma noção maior disso, né? Então, se discute muito que a presença dos estrógenos, né, as concentrações de estrógenos no organismo feminino é o que pode dar aí uma certa neuroproteção às mulheres, né, e por isso que acaba sendo o sexo masculino mais acometido pela doença de Parkinson. E a idade é o maior fator de risco que nós temos para essa doença. Então, com o avançar da idade, nós temos aumento nas taxas de acometimento por essa patologia. Nós temos uma prevalência aí de 1%, então, numa faixa entre 55 e 65 anos, né, que com o avançar da idade, né, como eu falei, ela vai acabar aumentando, chegando aí a 2,5% na faixa etária aí até 85 anos, né? Então, quanto mais idoso, maior vai ser a prevalência, né, para essa faixa etária para a doença de Parkinson, né? E hoje nós temos já uma estimativa que isso vai ainda mais aumentar, né, por vários fatores que se discutem e estarem associados, né, a possíveis causas, né, possíveis starts para que a doença de Parkinson possa acabar acontecendo, né, como se especula o uso de agrotóxico, o aumento do uso de agrotóxico, né, inclusive algumas regiões agrícolas, né, têm discutido aí sobre estudos, né, para verificar a incidência de doenças, né, com essas características, onde nós temos aí que aproximadamente 6 milhões de pessoas são diagnosticadas hoje com a doença de Parkinson no mundo. Então nós temos uma grande quantidade de pacientes portadores, né? Então a prevalência aí da doença de Parkinson, de acordo com a idade e com a localização geográfica, né, para cada 100 mil habitantes. Então aqui em cima nós temos as faixas etárias, né, que foram pesquisadas, que foram notificadas, né? Então de 50 a 59, 60 a 69, 70 a 79 e 80 ou mais. Então, em décadas, né? Nós temos isso para a América do Sul, para a Europa, Austrália, para a Ásia, né? Enfim, para as diferentes regiões do mundo, né? E o que a gente vê? Que justamente isso, quanto mais idoso, né, quanto maior for essa faixa etária em que a gente está avaliando, a gente aumenta aí a prevalência da doença de Parkinson, né? Vejam, por exemplo, aqui na América do Sul. Então, lá entre 50 a 59 anos, a cada 100 mil habitantes, né, 100 mil pessoas, nós temos ali uma taxa de 228 pessoas acometidas pela doença de Parkinson. Vejam como isso aumenta conforme a gente vai aumentando essas faixas etárias, né? Quando a gente passa lá para os 60 a 69 anos,
que é a década de vida onde a maioria das pessoas começam a perceber os seus sintomas aí da doença de Parkinson. É onde geralmente, né, a grande maioria dos portadores vão ser diagnosticados. Então, essa quantidade já aumenta ali para 637 acometidos para cada 100 mil pessoas. E conforme a gente vai aumentando, né, essas faixas etárias, a gente aumenta ainda mais a prevalência da doença de Parkinson. Isso se reproduz para todas as regiões do mundo. A gente não pode deixar de falar que ela impacta também economicamente aí na vida das pessoas, né? Na vida das pessoas, para o Estado, enfim. Então, a doença de Parkinson traz consigo um custo, né? Um custo para manutenção da qualidade de vida dessa pessoa, enfim, para todo o seu tratamento, o seu diagnóstico, tudo aquilo que é investido quando nós trabalhamos aí com um portador da doença de Parkinson, né? Então, o Sr. Leomar sempre fala, né, que o Parkinson ele não é o fim, mas ele é o início de uma nova vida, tá? Que aquela pessoa que desenvolve Parkinson, a partir do momento que ele tem a doença de Parkinson, ele não volta mais a ser o que ele era, e ele precisa aprender novamente a viver com todas as limitações que ele tem. Ele precisa aprender a ter uma qualidade de vida e aproveitar, né, tudo aquilo que ele ainda consegue usufruir, né, e ter aí a melhor capacidade possível para aquele momento. Então ele precisa passar uma fase de adaptação, tá? Então uma frase muito legal: o Parkinson não é o fim, mas é o princípio de uma nova vida, né?